significa o senhor das moscas. Então esse Baal-zebub, quer dizer senhor das moscas, ele era o deus dos ecronitas, e essa palavra Baal-zebub foi mudado de forma depreciativa pelos judeus para Beuzebu, que também significa o senhor das moscas, mas também significa o senhor do monturo. O monturo é um monturo de esterco. O monturo é um monte, com lixo, com coisa fedida, coisa mal cheirosa, tudo, e significa um monte de esterco também. Então, Beuzebu também quer dizer senhor do esterco, do monte de esterco, usado para o príncipe dos demônios. Então, existe aqui o reino de Satanás. E aqui é interessante, queridos irmãos, que em Efésios capítulo 6, voltemos a Efésios capítulo 6, onde agem, onde atuam esses principados e potestades. Então eu preciso explicar que esses principados e potestades são os anjos caídos. O reino de Satanás se compõe de duas partes. A parte celestial, que ocupa os ares que circundam a terra, e a parte da terra, incluindo os mares. Nos mares e na terra estão os demônios. De onde vêm os demônios? Os demônios são os espíritos descorporificados daqueles seres pré-adâmicos que havia na terra. Antes de Deus criar Adão, na era dos dinossauros, havia aquelas criaturas dos dinossauros. Tá? Havia aquelas criaturas, aquele Belmote e todas aquelas criaturas mencionadas em Jó, eram tudo na era pré-adâmica. E havia criaturas aqui na terra, parecidos com os homens, que na arqueologia chama de, ou paleontologia, chama de hominídeos. Antropologia chama de hominídeos. Parecido com os homens. Por isso que hoje muitos dizem que os homens vieram da linhagem dos macacos, assim, porque tem certa semelhança. Mas não era o homem como Deus criou. Deus criou Adão, mas antes daquele Deus criou outro tipo de ser. E eles tinham espíritos também, mas não era para cumprir o propósito de Deus. E eles se juntaram a Satanás na sua rebelião. O irmão Pedro explicou já isso uma vez. Então no céu, os anjos, 1/3 dos anjos se juntou a Satanás na sua rebelião. Mas na terra, todos esses seres, inclusive esses seres parecidos com os homens, se juntaram a Satanás. E Deus o que fez? Deus julgou a terra com água. E eles morreram todos afogados. E daí esses espíritos perderam o seu corpo. E daí eles ficaram morando na água. São os espíritos descorporificados, que hoje no Brasil chama de alma penada. É isso mesmo. Eles são almas penadas. Eles vivem nos mares, vivem nas águas, mas quando vêm para a terra, eles precisam de um corpo. Sem corpo eles passam mal. Por isso que existem os endemoninhados, a possessão demoníaca. Tá? Então esses são os espíritos descorporificados. São os demônios aqui na terra e nas águas. No céu, quem são? São esses principados e potestades. São os anjos caídos. Eles dominam os ares, a atmosfera em volta da terra. Eles são chamados principados e potestades. E eles estão, olha só, no versículo 12, nas regiões celestes, bem no finalzinho, eles reinam nas regiões celestes em volta da terra. E sobre cada país, cada estado, cada cidade, existe um príncipe. Eles têm a hierarquia deles, a ordem deles, a hierarquia deles. Então vamos ler alguns versículos para confirmar isso. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levante-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Quem é esse ele? De acordo com o contexto aqui, provavelmente era Gabriel. E tem outros capítulos que falam que Gabriel tinha sido enviado várias vezes para falar com Daniel. Gabriel é o arcanjo mensageiro. Tá? Então me disse: não temas,
Vamos ler o versículo 12 agora. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, está vendo? Esse é um principado. Sobre a Pérsia, o reino da Pérsia havia um principado. E esse principado era governado por esse príncipe. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Gabriel sofreu um atraso na sua viagem para falar com Daniel por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel é o arcanjo guerreiro, que aparece em Apocalipse 12, lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel tem os seus anjos, lutando contra o dragão e seus anjos. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Sobre os reis da Pérsia, quer dizer, sobre os príncipes da Pérsia. Havia um aglomerado de príncipes da Pérsia. Vejam só, versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, está vendo? Grécia era outro país, tinha outro principado, e sobre esse principado reinava o príncipe da Grécia. Mesma coisa no Brasil, existe o príncipe do Brasil, o príncipe do estado de São Paulo, o príncipe do estado do Amazonas, o príncipe de Manaus, o príncipe de Campinas, o príncipe de Sumaré. Existe toda uma hierarquia. Tá? Isso que nós precisamos entender, que essa guerra entre nós, o exército de Deus e os principados e potestades, não é tão simples assim. Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos exercitar o Espírito, irmãos. Não é uma coisa tão aparente. Tá? Então, agora, vamos agora ver algo na Bíblia. Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 12. Quando fala ali, Apocalipse 12, do arrebatamento do filho varão, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para explicar o que bombardeia a nossa mente. São esses principados e potestades, esses anjos caídos que estão nos ares. Então, eu estou expondo tudo isso para nós podermos entender um pouco contra quem que nós estamos lutando. Então, aqui em Apocalipse 12, 4, fala que a cauda do dragão, que é Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quem são essas estrelas do céu? Na Bíblia, as estrelas do céu representam anjos. Então, essa terça parte das estrelas do céu é a única passagem aqui na Bíblia que mostra quantos anjos se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Quando Satanás, o Pedro escreveu já com bastante detalhe a rebelião de Satanás, em Isaías 14 e em Ezequiel 28. Quando Satanás rebelou contra Deus, tinha todo um exército de anjos ali, um corpo de anjos. 1/3 desses anjos se juntou a Satanás. E aqui fala. Então vamos ver que na Bíblia, provar que na Bíblia as estrelas do céu representam os anjos. Vamos ler Jó 38, 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas do céu, juntas, estrelas da alva, vamos ler aqui, versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Está falando da criação do universo aqui. Dimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, quem são as estrelas da alva? São os anjos.
juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. No Antigo Testamento, os anjos eram descritos por duas expressões: estrelas do céu, ou estrelas da alva, e filhos de Deus. Então aqui mostra que quando Cristo, Deus, através do seu arquiteto, que era Cristo, criou o universo, todos os anjos estavam vibrando ali. Uau, que bonito! Estavam cantando e se alegrando. Tá? Vamos ler agora também, queridos irmãos, Isaías, capítulo 14, versículo 12. Eu só vou ler esse versículo porque, esse versículo e o 13, o resto o Pedro já leu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Quem é ele? É Lúcifer. Estrela da manhã, no latim, é Lúcifer. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Esse era Satanás, na sua rebelião contra Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele queria estar acima de todos os outros anjos, todos os outros arcanjos. Ele queria exaltar o seu trono e no monte da congregação se assentar, nas extremidades do norte. Norte aqui é o terceiro céu. Tá? Então ele aqui também usa a estrela para descrever o anjo. Vamos ler agora também Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Aqui diz o seguinte, eu vou ler o 17 também. Jesus tinha enviado 70 discípulos para fazer a sua missão do evangelho. Então regressaram 70, possuídos de alegria, vibrando, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Daí Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está vendo? Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui mostra o juízo de Deus sobre Satanás. João 12, 31. João 12, 31. Aqui diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, no versículo anterior, Jesus falou que viu a estrela, via Satanás caindo do céu. E aqui fala que o príncipe do mundo será expulso. Então aqui também está decretando o julgamento. Vamos ler agora Apocalipse 12, 4. Nós já lemos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, todos esses anjos caídos foram lançados para a terra. Lançados para a terra quando? Nós vamos ler agora. Versículo 9. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando o filho varão é arrebatado aqui, a batalha no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o diabo e seus anjos, e o diabo e seus anjos são jogados para a terra. E nesse momento Satanás lança por terra com a sua cauda toda a terça parte dos anjos, que são os anjos caídos.